E aí, como é que você vai? Tudo bem? Sem água ninguém vive. E para as plantas, quando a água é oferecida de forma correta, ela cresce e produz bem melhor. O manejo da água para irrigação consiste em determinar quando irrigar e quanto de água aplicar. Essa prática maximiza a produtividade, evita o desperdício de recursos hídricos e reduz os custos com energia elétrica, garantindo a quantidade exata necessária para o desenvolvimento das culturas. E para otimizar os resultados, o manejo costuma ser associado a sistemas de alta eficiência, como a irrigação localizada, o gotejamento e microaspersão, que minimizam perdas por evaporação e o escoamento superficial. Durante o primeiro Arapiraca AgroShow, o professor doutor em irrigação e drenagem da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, Márcio Aurélio Lins dos Santos, falou sobre o manejo da água na irrigação. E você vai ouvir e assistir agora. Vamos, essa palestra? É uma honra falar um pouco sobre manejo de água para irrigação, sempre, né? Manejar a água é essencial, gente. O Rui aqui falando sobre cultivos, né? Assim como o Paulo também, de mais diversas culturas de alto valor agregado, né? Então você vê que são culturas que têm investimento alto, retorno magnífico, isso aí não se discute, né? Mas para você ver só o sentido da pergunta que foi feita, as mudas, tem que comprar lá embaixo. Né? Então, só por aí você vê a questão do investimento que tem que ter. Então, tem sim um alto retorno, mas também tem. E aí, de repente, você não está manejando adequadamente esse recurso, né? Esse recurso que é tão importante aqui, ó, água. E a gente tem visto, Arapiraca é uma região de pequenos produtores, e eu tenho, desde que cheguei aqui, em 2006, eu vinha de uma região açucareira, né, que é a região de Coruripe, né, de cana, e quando eu cheguei aqui eu resolvi trabalhar com cultivos mais para pequenos produtores, hortícolas para ser mais exato. Eu tenho desenvolvido trabalhos meus voltados sempre para a agricultura familiar, pequenos produtores, com manejo de água. E eu gosto muito, eu estava até dizendo para Ibernon ali, alguns desses desafios podiam ter sido feitos lá na UFAL, né, em parceria, a gente está lá aberto, né, sempre, tranquilo. Mas é investimento também, a gente não tem dinheiro, aí fica difícil também. Mas é isso aí, né? Então aqui a água é o recurso mais importante do nosso planeta, temos que se tratar com carinho, entendeu? Com cuidado, sem desperdício. E a irrigação, se ela não for bem conduzida, ela é vilã. Então você tem que transformar ela em técnica, porque ela é uma técnica. O que a gente vê por aí é aguação. E a aguação é algo muito triste. A gente vê que se torna difícil isso. E, consequentemente, a gente vê aqui, ó, a importância da água, principalmente aqui, a gente tem aumentado a nossa população imensamente. E, consequentemente, adivinha o que vem? Demandas por alimento. E, consequentemente, preciso irrigar, para que na mesma área eu possa aumentar a minha produtividade, para que eu possa ter 2 safras, 3 safras durante um ano, de determinadas culturas. Sem irrigação não vai. A gente tem apenas uma safra de sequeiro. Então eu preciso irrigar. Então, para aumentar, eu preciso ter justamente isso, né? E claro e evidente que a gente tem que analisar a minha qualidade de água para isso. Tá certo? E aí, um dos fatores muito importantes da água é que tem esse processozinho aqui, ó, né, de fotossíntese e respiração das plantas, que a gente tem que analisar. Então, essa minha apresentação de hoje vai puxar um pouquinho para uma aula mesmo, né? Professor não tem jeito, né? Ele puxa um pouco para a aula, tá certo? E é para puxar um pouco a atenção de vocês da necessidade que tem de você ver a água como um recurso importante. Não é apenas eu chegar e colocar água na planta, não. Ela tem que ser conduzida de maneira correta. Por isso chama de manejo de água. Manejo adequado, manejo racional, tá certo? Ela tem todo um ciclo, ela tem que ser respeitada. A água está no solo, ela evapora, volta para o solo, evapora, transpira as plantas, e esse processo ele é importante. Então, não adianta você irrigar e não ter essa noção, né? E aqui vem, ó, a água salina pode transformar lentamente uma área fértil em um solo de baixa fertilidade e totalmente infértil. E totalmente infértil, gente. A gente
Eu tive na região em 2016, do Canal do Sertão, e já tinha área sendo salinizada lá em 2016, no projeto lá que, a convite dos Álvaros, né, a gente teve lá junto com a turma de alunos de agronomia, fazendo levantamento, e a gente viu isso. Olha só, mau uso de água, né, uma água de boa qualidade de São Francisco, no entanto, utilizando de maneira errada, a gente tem essas questões. Então, é importante frisar aqui, ó, não só a quantidade, mas também a qualidade da água. É os dois fatores que devem ser colocados sempre, né? A gente tem aqui, ó, água de chuva, subterrânea, né, superficial, que é água de rios, lagos, e a nossa aqui, o nosso lençol freático, nossa água de poço. Então, tudo isso aí são água que a gente tem que saber estar utilizando. É importante ver isso. Tá certo? Aqui no semiárido a gente vê que a gente pode transformar situações difíceis em algo bem satisfatório. Para isso eu preciso irrigar. Se eu vou irrigar, eu preciso ter responsabilidade com o uso da água. E aí vem a questão da importância da irrigação. Olha aí, ó, otimiza a produção de alimento, desenvolvimento sustentável, geração de emprego. A irrigação é muito importante. Mas não é só isso, eu preciso manejar adequadamente isso aqui. Então, olha, por que plantar e irrigar? Porque a gente vai plantar e vai irrigar. A gente podia plantar só lá na época da chuva, né, o plantio de sequeiro, mas aí eu preciso, olha, garantir produção agrícola. Por quê? Porque a gente só tem aqui 3 meses com a chuva um pouco acima da necessidade que nossas plantas precisam. Depois disso, a planta precisa e não tem mais chuva. Então, ou a gente busca no lençol freático ou nos rios. E na nossa região aqui é mais voltado ao lençol freático, a não ser o novo rio aí artificial, né, que está chegando aí já aos seus 124 quilômetros. Como o Rui bem frisou, como daqui para Maceió já temos um rio artificial, tá certo? Mas se não usar bem, é pior. Eu tenho medo, muito medo às vezes do uso da irrigação. Eu ensino essa área, gosto dessa área, sou apaixonado por ela, mas eu tenho medo do uso da irrigação, porque quando você usa de maneira errada, você torna pior a situação. Então é necessário usar de maneira racional, tá certo? Aumenta a produtividade, né? A água participa desse processo aqui, ó, fotossíntese, né? Transporte de nutrientes, crescimento celular. É necessário, gente, ver isso. Alta exigência ética das culturas. As nossas culturas hortícolas são altamente exigentes. É diariamente que a gente precisa irrigar, diariamente. Ela tem um sistema radicular pequeno. Se você passa 2, 3 dias sem irrigar, ela já começa a sofrer. Então tem que tomar cuidado com a cultura que você tem, qual o seu turno de rega, ou seja, intervalo de uma irrigação para outra. As frutíferas estão bem faladas aqui, né? Nessa palestra anterior, uma possibilidade imensa aí de alto valor agregado, mas tem que saber manejar adequadamente. Não adianta eu chegar aqui e colocar uma videira, e o Rui sabe bem disso, e eu não souber irrigar, quando for no momento de maturação, as outras estão todas estouradas. Se eu errar uma lâmina de água ali, né, Rui? Já era, acabou. Então, manejar, ele é essencial. Eu dei o exemplo da videira, porque é um exemplo que é visível logo, assim que você erra. Mas os demais têm o mesmo comportamento. Muitas vezes a gente não visualiza, não tem. Mas a maturação cai justamente nisso. Quando você diminui a água no momento de maturação, aí o brix de uma planta, de uma fruta, fica melhor. A doçura dela fica melhor. Então, você saber manejar é necessário. Tá certo? E a irrigação permite justamente isso aqui, ó. Produção o ano inteiro. Isso é essencial, gente. Irrigar é essencial. Tá certo? Ela permite isso aqui, ó. Produção fora da época de chuva. Tá certo? Melhoria na qualidade dos frutos, na qualidade da sua produção. Reduz perdas e melhora o planejamento da produção agrícola. Mais produção, melhor qualidade, isso é igual a dinheirinho no bolso, né? Maior valor agregado, os eficientes recursos, manejo correto, economia de água. Eu vou mostrar aqui uma foto de que é uma situação que a gente viu, né, de produção, ou de tentativa de produção, né, com o uso de água.
E aí vem a palavrinha que é essencial. O que é o manejo da água para a irrigação, né? Então, necessariamente é o que vamos dizer aqui de maneira mais objetiva, tá certo? Manejar para a irrigação. É importante, gente, a gente entender isso. Manejar é você colocar a água que a planta precisa naquele momento. Então, quando a gente fala em manejo, a gente traz isso aqui, ó. Quando, quanto e como irrigar, né? Quanto e como irrigar. É a necessidade. Quando irrigar, quando é que a minha planta está precisando de água? A fase dela precisa de quanto dessa água? E, evidentemente, o como, o sistema de irrigação que eu vou escolher. Na nossa região, a gente tem, e eu sou um defensor da própria irrigação por gotejamento, por seus infinitas, que a gente pode dizer assim, vantagens que tem do uso dela, benefícios que ela traz. A eficiência, que já começa, você está em torno de 92%, ou seja, se eu manejar bem só o sistema, a cada 100 litros que eu boto numa planta, ela realmente pode utilizar 92 litros, então a perda é uma perda de 8%, para outro sistema você já cai isso para 10, 15, 20 litros, então você vai ter uma perda aí de apenas 8 litros. Então eu sou um defensor muito grande da irrigação por gotejo, e tenho trabalhado muito para o manejo com irrigação por gotejo, eu tenho buscado muito isso, tá certo? Então, é exatamente esses métodos que a gente tem que analisar esse como. Mas não adianta eu saber o teu método de como irrigar e eu não souber quanto eu vou colocar de água. Do que adianta? Você chega hoje o produtor e pergunta quanto ele colocou de água, ele não sabe. Ele ligou a bomba dele ali 1 hora porque ele achou que devia ser 1 hora. Simplesmente isso, acabou-se, pronto. Aí, na sorte, de repente, aquela 1 hora foi bom, mas foi na sorte. Né? De repente podia precisar de um pouco mais, ou ele desperdiçou, podia ser menos. Então é necessário, e tem várias maneiras de fazer isso. Porque a gente não tem só o manejo da cultura. Geralmente as pessoas se atentam muito só ao manejo da cultura, e não é. Você tem irrigação, e você tem o solo também, que você tem que analisar. Como é que esse solo ele se comporta perante a minha cultura escolhida, né? Eu vou escolher uma cultura, eu tenho que saber aqui como irrigar, e se o meu solo ali é um solo adequado para aquela cultura também. Nessas viagens que a gente fez lá em 2016, Álvaros, né, e Bernon, foi uma coisa interessante, Rui. A gente foi, tinha uma pessoa, a gente fez análise de profundidade do solo, está ali o Tiago e o Luan, que eram os operadores de um perfurador que a gente tinha, né, e a gente teve um local que o solo chegava em 1 metro, já era pedra, né? Um areião e depois pedra. E o cara insistia em plantar coqueiro. 1 metro. Eu disse, mas não tem. Ele disse, não, mas eu quero plantar coqueiro. Não sei se eles lembram disso, mas eu lembro dessa cena, eu fiquei... E você fica tentando convencer alguém que não quer ser convencido. Então, você analisa, não é só a planta. Eu quero coqueiro, porque coqueiro está dando dinheiro. Porque coqueiro aqui... Um coco verde que eu estou vendendo ali, lá no sertão, era X, ele dizia. Então, mas, ora, o meu solo não comporta isso. Então, tem que analisar isso, né? Fazer uma análise não só da planta que eu quero, mas o solo também. E aí você tem, né? A importância do manejo adequado é você assegurar o suprimento de água, melhor desenvolvimento da cultura, garantia de maior produtividade, melhor qualidade na produção. Né? O como irrigar, ele é baseado de como você vai analisar. Ora, eu tenho várias maneiras, vários manejos. Na atmosfera, através de estação meteorológica, através de dados agroclimáticos, a gente pode estar fazendo isso. Na condição de planta, um pouquinho mais caro, eu não vou nem falar sobre isso, que a gente é mais para pesquisa, é um pouco mais complicado, mas nós fazemos isso também. Né? E baseado no solo, que é o que mais a gente vem trabalhando, mais voltado para essa questão mesmo, né? Tensiometria, sistemas que você pode ler a umidade no próprio solo, sensores, tá certo? Então a gente vem aqui, ó, consumo e reposição de água nas plantas, isso é manejar, é isso aqui, ó. A planta consome e eu preciso repor, só isso. O problema é que a planta consome,
eu não sei quanto ela consome, logo eu vou repor, eu também não sei quanto vou repor. Existe um processo diário, que é esse daqui, ó. Transpiração, evaporação. Os dois juntos, a gente chama de evapotranspiração. Se você não entender evapotranspiração, você não está irrigando. Você está fazendo uma aguação, está irrigando no escuro. Não está irrigando. Você está fazendo aguação, uma molhação. Se você não entender esse processo aqui de transpiração e evapotranspiração, ou você está perdendo água, colocando demais, tem perda por escoamento superficial, ou está percolando. Percolar quer dizer, você colocou tanta água que a água está abaixo do sistema radicular da planta, ela não está usando aquela água, a água está indo embora. Não adianta você colocar mais água, está só gastando. E dependendo do seu tipo de solo, você vai chegar num processo de saturação. Saturar e encharcar, né, no dito popular. E aí, como é que fica? Desperdício de água, lixiviação de nutrientes. Eu vejo pessoas, às vezes, que estão irrigando aí 2, 3 horas com um determinado sistema, aí super aduba. A recomendação da adubação é uma, ele bota mais porque a planta não responde àquela adubação, mas porque ele coloca mais água. Aí ele não entende que ele está lixiviando a adubação, então ele tem que repor a adubação que é levada para baixo. Então não é que ele está colocando pouco adubo. Ele está colocando adubo bom, mas muita água, que leva metade do adubo que ele coloca para baixo do sistema radicular da planta. Cada planta, essas plantas, todas elas que Paulo falou, que Rui falou aqui de frutíferas, as hortícolas, todas elas têm o seu sistema radicular, e não adianta você ultrapassar os 80%. Da onde está concentrado o sistema radicular dela. E está na literatura dizendo qual é o sistema radicular, onde comporta 80%, é o que eu preciso alcançar de cada uma delas, e manejar é isso. Então a gente tem isso aqui, ó, a evapotranspiração, e a gente tem reposição de duas formas, ou chuva, ou irrigando. Só tem essas duas maneiras de você repor. Na nossa região, vai chegando agora esses meados, começa a chover, reposição aqui, ó, dos rios, da sua cultura. Dependendo da cultura, eu vou ter que irrigar em alguns momentos, mesmo nessa época. Uma boa parte não, mas culturas hortícolas, como eu digo, sistema radicular pequeno, se eu passar 5, 7 dias sem, mesmo choveu, sem irrigar, a planta vai sofrer, então tenho que analisar isso daqui. Então é muito interessante você ver que a reposição, ela vem dessas duas formas, tá certo? Tem a perda e tem ou o processo, né? Não é nem perda, né? Que nesse caso é um processo de consumo da água da planta, né? A gente às vezes chama perda por costume, mas é o que a planta utiliza para que possa desenvolver e produzir. E aqui a gente tem no processo dessa demanda hídrica aqui, ó, radiação, tipo de solo, variedade ou a cultura que você escolhe, a idade, tudo isso tem influência, tudo isso tem manejo. Uma planta mais jovem tem uma demanda, em fase de maturação tem outra demanda, em fase de crescimento tem outra demanda. Se a gente não respeita cada um desses processos, a gente ou está desperdiçando água ou está economizando. E nos dois casos a planta está sofrendo, tá certo? E aqui a gente tem, ó, isso aqui é um processo que eu gosto muito, né, que é a lisimetria. Eu criei uma paixão por essa área e eu venho desenvolvendo aí. Eu tenho um produto que ainda a gente colocou em campo, não funcionou como a gente queria na fase de extensão, mas a gente está no segundo processo para ver se melhora ele, automatizá-lo para um pequeno produtor, vamos chegar lá. E, claro, também, né, de estação meteorológica é muito comum, muito utilizado aí, principalmente para os grandes produtores, né, o pessoal que tem grandes áreas, então utiliza muito resultados, leituras de uma estação meteorológica. Fica mais fácil também, mas para o pequeno produtor fica mais difícil, porque ele não tem acesso a essa estação, né? Uma agroindústria, né, como as usinas, ela pode, né, simplesmente ter sua estação e fazer leituras e fazer sua irrigação tranquilamente. O pequeno produtor ele precisa de informação e não tem coeficiente de cultivo, multiplicar por ECT0, você chegar lá e fornecer, então fica muito difícil para o pequeno produtor, né? E a gente tem esse sistema aqui, que é um sistema simples, e a gente tem criado, a gente está tentando modificá-lo, tentando mesmo, porque não é fácil
e sem dinheiro é uma coisa, né, não que eu esteja pedindo, né, que eu estou dizendo é que a pesquisa ainda é pouco o investimento dela, principalmente quando é voltado para pequeno produtor. Então, a gente fez uma primeira etapa aí, de uma parte mais manual, mas o produtor ainda tem uma limitação para fazer, então, automatizar. Ora, se o grande pode ter algo automatizado, porque o pequeno também não pode. Então, a gente tem que pensar dessa forma para eles também, e a gente tem buscado isso, né? E ver se esse equipamento melhora. Então, a gente tem aqui a estação meteorológica, dando resultados aí, a evapotranspiração de referência, você multiplica, cada planta tem o seu consumo na sua fase. O Rui aqui falando, né, detalhadamente do passo a passo da videira aí, então, em cada momento foi uma quantidade de água, né, Rui? Você teve ali, quando plantou as mudas, era uma quantidade de água, quando estava ali a 90 centímetros, já foi outra quantidade, quando começou a botar os frutos, outra quantidade, na maturação dos frutos, já começou a diminuir a quantidade. É isso que faz, isso é chamado de coeficiente de cultivo, é a necessidade que a planta tem em cada fase que ela precisa. Então, o Rui fazendo essa consultoria ali, ele está mostrando isso. Se ele não mostra, o produtor lá vai perder, de uma forma ou de outra. Então, aqui outras fotografias também, só mostrando, né, alguns sensores de estação. Aqui também é um equipamento que é muito utilizado, que é a tensiometria, uma maneira boa de você manter a umidade da água no solo, fazer uma leitura diária. A tensão, como a água realmente, quando a planta usa a água, ela retira a água do solo, então ela cria uma tensão. E aí, esse equipamentozinho simples, chamado de tensiômetro, ele lê essa tensão que a planta ali retirou a água, ele diz, olha, estão precisando de água, você repõe e ele volta. Então, fica fazendo essa leitura também, é muito técnico, muito boa, tá certo? Tá aqui, é colocado, tem vários estudos, né, profundidade, você consegue fazer um acompanhamento bem legal, faz leitura boa, tá certo? Eu aconselho aí, quem quiser utilizar, é muito bom também. E o processo é esse daqui, baseado no Solar. Qual é a ideia? Né? Quando eu vim ter uma ideia de criar um equipamento, depois de pesquisas, tudo, era justamente baseado nisso aqui. Né? O solo acontece isso aqui, o seguinte, se eu boto água demais, ele satura. Se ele satura, quer dizer que a água vai embora. Né? Eu separei aqui para mostrar. Isso aqui que nós chamamos de capacidade de campo, ou seja, quando é que o solo já não libera mais a água, ela retém nas suas partículas, na parte da física do solo, é assim que nós falamos, né? Retém. Então, aquela água que está retida ali, a planta pode estar consumindo sem precisar muito estresse. Está na capacidade de campo, tem água à vontade e tem ar à vontade. Né? O solo é composto de ar e água. As pessoas às vezes querem encher um solo de água, só que eles esquecem que lá tem que ter ar, porque a planta... O sistema radicular da planta é o rosto dela, né? Como se fosse o nosso rosto aqui, é o rosto dela. Respira e consome água pelas raízes. Então, se eu boto muita água, ela pode ter asfixia, né? Sentindo falta de ar. Se eu não tenho muita água, ela sente sede. Eu tenho que ter um equilíbrio o tempo todo. E esse equilíbrio é o que nós colocamos aqui em capacidade de campo. Eu nem posso deixar o solo nesse sentido e nem posso deixar nesse sentido, sem água. É um equilíbrio. E aí a gente, através de lisimetria, que é um equipamento que já há muito tempo vem fazendo, desenvolvendo com pesquisa, né? O pessoal usa muito isso em pesquisa ainda, para determinar qual é a necessidade hídrica de cada cultura, escassez. E aí a gente veio com a ideia de fazer um pouco mais diferente. Né? A gente disse, olha, por que a gente não pega esse lisímetro aqui, né? Esse solo na capacidade aqui, ó, coloco água em um recipiente, vejo, coloquei 1 litro, saiu meio, isso quer dizer que esse processo de planta-solo, de evaporação e transpiração, consumiu meio. Então, eu faço isso com uma planta e estimo que as demais plantas, dessa mesma idade, nessa mesma faixa aqui, nesse mesmo plantio, também precisa de meio litro. Porque se eu coloquei 1 litro, drenou meio, o solo só comporta meio. Aquela necessidade só é de meio. Então, para as demais plantas, aí eu faço uma irrigação. Então, eu superestimo aqui um valor para uma planta, né? E ela vai me dar uma resposta para que eu possa irrigar toda a minha área. Isso é o processo de lisimetria.
Aí eu coloco mais água, saturo o solo, ele entra na capacidade de campo. Quando ele está na capacidade de campo, é aquela água que eu preciso, água da capacidade de campo. Água que não drena mais. E aí faço uma estimativa para toda a minha área, né? Claro, sempre é estimativa. Quanto melhor for essa estimativa, é mais racional o uso da água. Então, a palavra sempre é estimativa. Determinação é cálculo, é algo exato. Estimativa é quando você faz uma aproximação baseado que pode ocorrer ali alguns erros, mas cada vez esses erros podem ser menor, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, lisímetro de pesagem. Claro, ó, você vê aqui, ó, um lisímetro, aqui tem uma balança. A precisão dele é demais. Você bota aqui, a água vai entrando aqui, ele já vai lendo. Se você botou aqui 100 ml, ele já diz, opa, 100 ml. Você botou aqui 10 litros, ele já vai dizendo, colocou 10 litros. E já vai dizendo quanto vai saindo também, no processo de evapotranspiração. Acabei de colocar 10 litros, já vai dizendo, já foi consumido um, daqui a 2 minutos, tal, e assim vai. Agora o problema, é caro. É um sistema, você vê aqui, ó, gigantesco, é uma balança, é uma mega balança. E aí fica difícil, né? Mas há como fazer também, né? Olha só, a manobra de fazer isso, né? De ferro, né? Para uma cultura, imagina só, né? Fazer lá o limão, fazer, né, as culturas aí que o Rui está fazendo, junto com o Paulo aí, os experimentos, colocar um lisímetro, vai dar um trabalho danado, vai dar para fazer essa leitura, não dá certo um negócio desse, né? Tá certo? Aí, ó, tá vendo? A gente tem um sistema de lisímetro de drenagem, que ele é mais simples, né? Apenas não tem balança, apenas um dreno, tá certo? Que é o sistema mais simples mesmo, baixo custo, manutenção quase nenhuma, quase zero, só cuidados mesmo. Você bota, abre uma caixa aqui, então. Aqui eu botei 1 litro, saiu meio litro, isso quer dizer que essas 4 plantinhas aqui consumiu meio litro, a cada 4 plantas eu vou colocar meio litro na minha área de 10 mil, 20 mil, 30 mil plantas. Então, com 4 plantas, eu estimo aí 20 mil, 30 mil, né, 60 mil plantas, 1 hectare, 2 hectares, 3, tranquilamente, não tem problema nenhum. E aí, claro, é evidente, né, fazendo a propaganda aqui, a gente criou esse sistema, um nome bem grande, aí eu reduzi para esse, né, Slincap, né, que é só o símbolozinho, porque eu sou um pouco fã de agronomia, aí tem que ter o símbolo da agronomia, a catraca da agronomia, aí eu falo em tecnologia de agricultura irrigada, então aí eu criei mais ou menos essa catracazinha aqui, eu gosto muito, né? Criei um C, mas a ideia é essa daqui mesmo, um sistema de lisímetro que coleta informação, que monitora o consumo de água pelas plantas. É simplesmente lisímetro mesmo. Então, ó, aqui a gente conseguiu implantar, ele é isso aqui, tá certo? A gente conseguiu implantar ele em 20 propriedades, só que ele é de manejo manual. E por ser de manejo manual, a gente teve muita dificuldade com pequenos produtores, principalmente com alguns que tinham dificuldade com leituras. Por quê? Porque para fazer, ele precisa de um aplicativo. Aí tem que preencher o aplicativo, colocar informação diária. Não é algo difícil, mas é algo que se você não fizer diariamente, você não consegue. Então, a gente teve produtor que não sabia realmente ler nada. Então, a dificuldade foi muito grande, porque precisava de ajuda dos filhos, né, de filhas que ele tinha 2 filhas. Aí já teve algumas dificuldades que não podiam, tal. Teve algumas dificuldades. E aí foi quando eu acordei, né? Eu digo, peraí, temos que automatizar o sistema. Deixar automatizado, ele fazer a leitura só e já ligar e desligar a bomba, se possível. Já faz logo tudo direto, porque o produtor... Aí vem, né? Se o pequeno produtor ele consegue ter esse equipamento fazendo a leitura automatizada, ele vai estar acertando aí muito, né? A estimativa dele vai ficar bem melhor. Então, a gente está com esse desafio, tá certo? O produtor moderno não decide no olho, decide com dados. Então, a gente, não adianta essa decisão de olhar para o tempo, tal, isso aí é coisa do passado, a gente tem que começar a analisar que tem equipamentos que pode fazer leitura e pode fazer estimativa, você pode estar economizando água, economizando dinheiro, ou colocando a quantidade que a planta precisa aí, tá certo? Aí tem esse aplicativo também, que a gente fez, né? Que é onde teve algumas dificuldades. A gente tem isso disponível, como montar, tem uma cartilha que monta todo ele, tá certo? A tecnologia, ela, né,
não substitui o produtor, ela potencializa. Então, quando a gente bota uma tecnologia no campo, é para potencializar, para melhorar, para dar um melhor retorno, tá certo? Aqui foram algumas áreas que a gente colocou, né, o sistema, tá certo? Eram módulos com 5 canteiros, com cultura da alface. A gente fez com a única cultura, que a gente queria analisar toda a região com a mesma cultura. Eu acho que só teve um, que foi com a couve, os demais foi tudo cultura da alface. Isso aqui, claro e evidente, né? Quem domina a água, domina a produção, né? É real isso aqui, viu? Isso aqui não foi chuva não, viu? Essa área aqui não tem não, ué. Olha que coisa maravilhosa. Se você não sabe irrigar, faz isso aqui, ó. Imagina a quantidade de água. A planta sofre, tudo sofre, desperdício de água, lixiviação de nutrientes, tá certo? Isso foi visto, foi tirada essa foto aqui. Não foi algo aleatório, não. Quando eu vi, eu digo, rapaz, o negócio é um negócio muito sério mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E são muitas áreas que tem com o pequeno produtor que isso acontece, né? Com o sistema de irrigação, que você não controla a quantidade de água que você coloca. Apenas, eu vou colocar 1 hora, meia hora, 2 horas, e é assim mesmo. Não sabe nem quanto de água está colocando, né? Muitas vezes nem conhece a própria bomba, né? Tem a potência da sua bomba e não sabe quanto de água está jogando ali, qual é a vazão daquela bomba. Não tem conhecimento, apenas liga mesmo e pronto, comprou uma bomba, eita, ela não está indo bem, ela está indo bem, é assim que escolhe, tá certo? Não tem projeto algum. E, evidentemente, para a gente encerrar, né, com o manejo adequado de irrigação, o agricultor rural irrigante pode maximizar a produção, né, o uso de mão de obra, energia, água, obter produtos de melhor qualidade, aumentar sua renda e conquistar melhores condições de vida, né, logicamente. Vale ressaltar que é necessário fazer um projeto de irrigação com engenheiro habilitado, entendeu? Então, procure um engenheiro habilitado. Nós temos pessoas, alunos nossos aí que saiu do nosso grupo Irriga. Então, eu tenho um grupo, que é um grupo de pesquisa, de extensão, e a gente busca também um pouco de inovação tecnológica. A gente tem buscado aí, os meninos saem com um pouco mais de conhecimento e tem um suporte ainda, né, por mim, que pode estar ajudando a eles. Então, procure esses engenheiros. É melhor fazer um projeto com um aluno aí formado na UFAL do campus de Arapiraca, no curso de agronomia, sob a orientação do professor Márcio, né? Uma propagandazinha aí, porque ele vai estar conhecendo um pouco mais sobre irrigação, tá bom? Os nossos alunos. E só para lembrar, né? A vida no mundo tem preço e água é vida, né? Sempre tem que lembrar disso. Eu gosto sempre de colocar essas figuras no final. O nosso planeta é um planeta água, né? A gente chama de terra, mas a nossa disponibilidade hídrica é muito boa. E é isso. E muito obrigado. Pois não. Primeiro, sobre esse Slimcat. Isso é um projeto seu que você desenvolve, a gente lhe procura? Nós já temos até uma cartilha de como construir. Quem tiver interesse pode fazer. A gente pode explicar como funciona tudo direitinho. Ele é funcional. Tem um aplicativo também que é disponibilizado só para Android, porque a gente fez justamente para quem tinha... quem tem o iPhone, é caro botar o aplicativo lá no iPhone, eu nunca vi, né? Aí no Android é mais fácil instalar, é de graça, não tem dificuldade nenhuma. Então a gente tem, e a gente pode estar ensinando como montar e como colocar na propriedade, como usar. A gente pode estar falando isso aí. A UFAL está sempre porta aberta, o Grupo Irriga. Esse aqui é o meu WhatsApp. Isso. Outra coisa que eu prestei atenção, me desculpa a ignorância, sim, quando você fala o momento certo. Isso a gente notou lá no sítio, quando irrigava durante o dia, o aproveitamento da água era menor. A gente começou a fazer a irrigação à noite. Certo. Isso condiz? Olha, vai depender muito da sua cultura em si, né? Qual planta, né? Cada planta ela vai ter comportamento diferente, né? A parte da fisiologia vegetal. Cada cultura ela tem uma resposta diferente. Mas assim, geralmente, se você vai estar colocando a água, a gente quando faz uma estimativa, a estimativa é o consumo. Como é que funciona a irrigação, propriamente dita? A irrigação, gente, ela funciona da seguinte forma. A planta consome e você vai tentar repor o que ela consumiu nas últimas 24 horas,
nas últimas 48 horas, 72, depende da sua planta, né? Logicamente. Sistema radicular pequeno, culturas hortícolas, a gente aconselha que a irrigação é diária, porque você, principalmente se um dia for quente, porque você tem que repor, e o sistema radicular dela é pequeno. Então, muitas vezes ali pelos seus 30 centímetros, 20, 30 centímetros, com 24 horas, ela já começa a sentir, porque já começou a ter perda de água pela evaporação, principalmente se for jovem, né? Muda tudo. Então, tudo isso é muito... Tem que analisar a situação. E essa irrigação noturna ou diurna, é evidente que quando você irriga à noite, você não tem o processo de evaporação, né? E de algumas plantas também minimiza muito o processo, ou até nula, de transpiração. Consequentemente, você não tem esse aspecto, mas a planta vai usar isso no dia seguinte. O sol que ela vai ter no dia seguinte, as mesmas 24 horas, ela vai passar por esse processo. Ela vai pegar aquela água e vai... A planta, né, no dia seguinte, aquele mesmo sol que você irrigar. Então, quando a gente evita irrigar durante o dia, para você evitar até perda por evaporação, né? Em determinados horários também, algumas plantas são mais susceptíveis. Por isso que é assim. Aí eu vou fazer agora propaganda para outro profissional, né? Se vai conhecer um pouco da planta, conheça a fisiologia vegetal da sua planta para poder tomar decisões para que a planta possa estar respondendo melhor ou o horário melhor. Mas, geralmente, a gente aconselha, né, como técnico, hoje, com o sistema de irrigação por gotejamento, é uma irrigação de 24 horas. E, se for uma cultura, como eu disse, de sistema radicular pequeno, principalmente ela mais jovem, até fracionar. Vamos dizer que, em termos técnicos, a gente chama assim, a planta teve, ou precisa de, digamos assim, teve uma evapotranspiração é a perda da água, em milímetro, litros por metro quadrado. Aí teve, a nossa região aqui, geralmente, dá 6 milímetros, 7 de referência. Uma planta adulta pode chegar a 8 milímetros de demanda. Ou seja, 8 litros por metro quadrado. Então, em um canteiro de alface, um metro quadrado dele, vai ter um consumo ali de 8 litros. Ora, né, se ela for mais jovem, vamos dizer 6 litros, 4 litros. Aí o que acontece? Se eu coloco isso de uma só vez, por isso que muitos, né, mesmo sem entender diretamente, eles fracionam. Você pode ver que a maioria dos produtores hortícolas, ele fraciona a irrigação. Ele faz uma irrigação, 2, 3 horas depois ele faz uma outra aplicação. O problema é que ele fraciona uma quantidade grande já, né? Eu cheguei a calcular nessas áreas que a gente visitou, não sei se a Juliana, ela estava acompanhando a gente também, não sei se ela lembra, e tem um produtor que a gente fez os cálculos, ele estava aplicando por dia mais de 30 milímetros. 30 milímetros significa 30 litros por metro quadrado. A gente tem uma evapotranspiração máxima, assim, quando muito dá, de 8. O cara estava chegando a quase 4 vezes mais, está entendendo? Então, por isso que é necessário conhecer. Isso por dia, né? Aí fracionava, já estava o solo encharcado, ele botando mais água ainda, achava pouco. Então, não se é 8 milímetros, se é 6 milímetros, você quer dividir, divide aí, bota 50% no início e divide mais 2 aplicações, os outros 50%. Quando a planta vai desenvolvendo, ficando melhor, você vai diminuindo o fracionamento. Ela já está adulta, aí não precisa mais estar aplicando, porque ela tem sistema radicular maior, essa água já percola mais e vai até o sistema radicular, percola não, né? Desce mais, então já responde bem. Está entendendo? Então, olha, sempre procure a orientação de um engenheiro agrônomo, né? Da área de irrigação, é importante, tá bom? E você ouviu aqui no Agro Alagoas a palestra abordando sobre o tema Manejo da Água na Irrigação, com o professor, doutor em Irrigação e Drenagem da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, Márcio Aurélio Lins dos Santos. Hora H do Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Hora H do Agro Alagoas, a gente se vê no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.